muita alegria, imensa satisfação que eu venho aqui nesta noite por este ilustre convite da nossa prezada pastora, irmã Elisa, esta abnegada, esta mulher de Deus, esta santa de Deus que o Senhor confiou esta igreja, este povo, juntamente com o seu digníssimo, este ilustre homem de Deus, este amigo, pastor João, ao qual Deus vos deu como um grande presente para vos apacentar. Eu agradeço ao Senhor por esta oportunidade, pela vida do nosso irmão também que está na frente desta campanha, de todos os participantes, de todas as mulheres que têm contribuído, de todos que têm se entregado, não têm medido esforço para estarem aqui na obra do Senhor. Sabemos que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém. Deus seja louvado. Meus queridos, também de antemão quero pedir perdão aos irmãos em razão do horário, mas é visto que nós chegamos quase que 8h30 praticamente em casa, a nossa pastora ligou para nós nem viríamos em razão do horário, mas aprove a Deus que estivéssemos aqui nesta noite. Glória ao Senhor. E sem mais demora, sem mais perda de tempo, eu peço, meus amados irmãos, que trouxeram as vossas Bíblias Sagradas, o oráculo santo, a palavra do Eterno e do bendito Deus, que abri-la no 1 Samuel, capítulo de número 17. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 17. E versículo de número 13 e 14. Glória ao Senhor. Livro de 1 Samuel, capítulo de número 17, do versículo de número 13 e o versículo de número 14. Leremos então, portanto, a palavra do Senhor, pelo que nos diz. Foram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé, e seguiram a Saul à guerra, e eram os nomes de seus 3 filhos que foram à guerra: Eliabe, o primogênito, e o segundo, Abinadab, e o terceiro, Samar. E Davi era o menor. O versículo de número 14, somente a parte A, pelo que diz. E Davi era o menor. Toda a igreja é um som alto e bom para a glória do Senhor. 1, 2 e 3. E Davi era o menor. Mais alto. E Davi era o menor. Glória ao Senhor. Sentai-vos, por gentileza. E o meu muito obrigado pela vossa reverência à sacrossanta e fidedigna palavra do nosso Deus. Quando eu abro a palavra do Senhor, eu me lembro de um certo veterano evangelista da Índia, que declarou pelo anelo, pelo prazer que tinha pela lei, pela palavra do Senhor o seguinte: ó Deus, quanto amo a sua lei, é a minha meditação de dia e a minha meditação de noite. E o servo do Senhor, Agu, no capítulo de número 30 do livro de Provérbio, e versículo de número 5, ele diz o seguinte: toda a palavra de Deus é pura, escudo é para todo aquele que nele confia. E o apóstolo Pedro também nos diz o seguinte: que seca-se a erva, cai-se as suas flores, mas as palavras do Senhor permanecem para sempre. Por detrás e por debaixo, acima desta palavra, está o Deus desta palavra. A Bíblia não contém a palavra de Deus. A Bíblia, na sua íntegra, ela é a fidedigna palavra do Senhor. E quem quiser ser sábio, convém meditar na palavra. Quem quiser ser santo,
sabemos que o caminho que nos destinará ao sucesso, o caminho que nos destinará ao triunfo, está exatamente em um homem ser orientado e guiado por esta palavra. Meus amados irmãos, nesta noite, a proposta que o Eterno colocou no meu coração para os meus queridos está exatamente dentro desta passagem bíblica que fala-nos a respeito de uma história muito linda, que fala-nos a respeito de uma questão, de uma situação que estava acontecendo mediante uma guerra, mediante uma peleja, mediante uma batalha esta do povo filisteu contra o povo de Israel. A Bíblia Sagrada nos revela que o povo filisteu estavam alojados, estavam acampados na banda do lado do Monte Dalém, e o povo de Deus estavam acampados do outro lado da banda do Monte Boaquém, e no meio, entre a divisa de uma banda a outra, jazia o imenso vale. E aconteceu que o povo filisteu estava insultando, estava ameaçando e desafiando o povo de Deus, o povo de Israel, que no comando deste povo, na direção deste povo, estava o rei Saul e os seus soldados e os seus exércitos, e no comando do povo filisteu estava o seu herói, o terrível e o amedrontador Golias, que portanto todos os dias ele se levantava pela parte da manhã e pela parte da tarde, insultando um homem, insultando o soldado do povo de Israel. Todos os dias este capitão do exército do povo filisteu estava perguntando se porventura não tinha um homem, não tinha um soldado, não tinha alguém corajoso para ir pelejar contra ele. E aconteceu que isso tinha se passado aproximadamente 40 dias, insultando, convocando, intimando um homem para ir pelejar contra ele. E 40 dias se passaram. Saul, que segundo a descrição bíblica era o que sobressaía em termos de altura, era o maior, era o rei, era o comandante, era o líder, era o que estava na frente dos soldados e do povo. Saul também não se prontificou em ir pelejar contra Golias. E aconteceu que passaram-se esses 40 dias, até como de repente Jessé chega para Davi, o seu filho mais novo, o seu filho primogênito, ou melhor, o seu filho caçula. E ele tinha convocado, ordenado, até mesmo pela obrigação, por serem de maior até mesmo, eles tinham ido para a guerra. Os seus filhos mais velhos, cujo nome era Eliabe, Abinadab e Samar. Esses eram um dos 8 filhos de Jessé. E Davi, como ele era de menor, ele era também pastor de ovelha. Ele estava no campo cuidando das ovelhas
Como de repente o teu pai Jessé chama Davi, teu filho, e diz: meu filho, vem cá. E Davi obedientemente se apresenta diante ou perante o teu pai Jessé. E Jessé chega para Davi e diz: meu filho, vai até a guerra, leva esses pães, esses alimentos para os seus irmãos, leva esses queijos para o capitão Temil, e sauda o rei Saul, e volta e dá-lhe notícia sobre o andamento da guerra. Davi, obedientemente, ele se prontificou em atentar, em obedecer a ordem do teu pai Jessé. Ele pega as poucas ovelhas que estavam sob os seus cuidados, deixa sobre os cuidados de um guarda e vai rumo à peleja, rumo à guerra, pela a ordem e pedido do teu pai Jessé. Quando de repente, quando Davi chega, exatamente quando ele tinha acabado de deixar o despojo, os alimentos, a sua bagagem, exatamente nesta hora se levanta o gigante Golias, que há 40 dias se levantava, isto é, ele descia do monte da Branca do Além, atravessava o vale e subia em direção ao alojamento aonde estava Saul e o exército do povo de Israel. E como de repente ele se levanta e começa a insultar, e começa a convocar, e começa a chamar alguém para a peleja, alguém que não tinha se prontificado há 40 dias, alguém que não tinha sido corajoso há 40 dias para ir pelejar contra eles. E Davi ouviu o insulto do gigante Golias. Como de repente alguém diz: está vendo este gigante que há 40 dias tem se levantado, desafiando, insultando um homem para ir pelejar contra ele? O rei Saul disse que o homem que se dispuser a ir pelejar contra ele, o rei enriquecerá, o rei dará sua filha em casamento, e o rei isentará a casa dos teus pais de imposto. E Davi ouviu aquelas palavras que eram exatamente as que ele estava esperando para motivar, para poder ir, para poder pelejar, para poder defender o povo de Deus que há 40 dias estava sendo insultado por um filisteu. E como de repente Davi pergunta, e disseram para Davi conforme as mesmas palavras. E Davi fica indignado, e Davi se enfurece, e Davi fica invocado, porque para alguém que é ungido, porque para alguém que tem a unção do Espírito Santo, porque para alguém que tem a glória, a graça e o poder do Espírito Santo sobre a sua vida, quando vê Satanás insultando, quando vê o diabo insultando o povo, desafiando o povo, e ninguém fazendo nada, causa revolta, causa indignação, causa ira, porque Davi sabia que o povo de Israel não era um povo qualquer. Davi sabia que o povo de Israel tinha no comando, tinha na direção, tinha
O grande não se prantificou, o maior não se prantificou. Os que foram convocados para a peleja, que por obrigação eram os primeiros a se manifestarem, porque estavam ali exatamente para isto, não se prantificaram. Mas agora o menor, que foi para levar comida, que foi para obedecer uma ordem do pai, que foi para soltar o rei, que foi para levar alimento. Olha a situação, olha a covardia, olha o medo, aleluia, olha a falta de coragem, e diz, aleluia, quem é esse circunciso? Diga para Saul que eu irei pelejar. Eu quero dizer que nesta última hora, nesta hora nona, nesta hora final, nesta hora undécima, nesta undécima hora, o Senhor tem procurado o menor para usar, o Senhor tem procurado o menor para honrar, o Senhor tem procurado o menor para levantar, o Senhor tem procurado o menor para pelejar, o Senhor tem procurado o menor para glorificar o nome dele, o Senhor tem procurado o menor que vai para a peleja, aquele que não tem, mas sabe e reconhece que o Eterno tem, aquele que não pode, mas sabe e reconhece que o Eterno pode, aquele que não fala, mas sabe e reconhece que o Eterno fala. Quando ele fala, a terra treme, o diabo corre, os montes se abalam, a sua rede é arrebentada, a enfermidade é curada, o demônio teme em calafrio. Deus vai levantar o menor. Diga para o irmão, Deus vai levantar o menor. Aleluia. Diga, Deus vai levantar o menor. Aleluia. Cadê o menor que ora? Cadê o menor que teme? Cadê o menor que jejua? Cadê o menor que se consagra? Aleluia. Se manifesta. Os olhos de Deus estão olhando para você. Os olhos de Deus estão te mirando. Os olhos de Deus estão te focando. Os olhos de Deus estão te procurando. Aleluia. Não importa a sua cor, a sua raça, a sua posição, o que você é, o que você sabe, o que você tem. Ele não quer saber quem tem, quem é, quem sabe, quem pode. Não quer saber disso. Ele quer saber se você é menor. Se você é menor, é você que vai levantar. Se você é menor, é ele que você quer, é você que ele vai usar. Se você é menor, é você que ele vai, aleluia, glorificar o nome dele. Vai adorando, vai adorando, vai adorando, vai adorando, vai adorando, vai adorando, aleluia, vai adorando, vai adorando, vai adorando, vai adorando, vai adorando a ele. E pegaram Davi e levaram diante da presença do rei Saul. Quando Davi se apresenta diante do rei Saul, Davi olha para Saul e disse Davi a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá pelejar contra esse filisteu. Aleluia. Saul que estava se dando por derrotado, Saul que estava vendo a situação irreversível, Saul que estava vendo que não teria jeito, que o jeito era se render, era se entregar, que o jeito era retroceder, se acovardar. Davi aparece agora do nada, o homem que não tinha nada a ver com a situação. Dê mais som, querido, por favor. Aleluia. Um homem que não tinha sido convocado para a peleja,
reuniões, fora das primeiras cadeiras, que não tinha título, que não tinha fachada, que não tinha posição, status sociais, exatamente este se prontificou se apresentar diante do rei Saul e dizer: teu servo irá pelejar contra esse filisteu. Aleluia! Glória a Deus! O primeiro exemplo é que Davi se apresenta como servo. A palavra diz que quando o profeta Samuel derrama um vaso de azeite sobre a cabeça de Davi, diz a palavra que o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. O espírito de autoridade, o espírito de ousadia, o espírito de coragem, o espírito de intrepidez, o espírito de valentia se apoderou de Davi. Quando Davi vê o gigante insultando o povo de Israel, Davi fica indignado. Davi poderia aproveitar da unção de Deus que estava com ele. Davi poderia romper, descer aquele vale, aquele monte, romper o vale, pular o vale, subir e ir diante do gigante e espedaçar o gigante e detonar o gigante, aleluia, e levar o gigante à lona e mostrar para ele que ele podia, que ele tinha poder, que ele tinha graça e que ele era corajoso. Aleluia! Mas Davi não fez isso. Ele, como servo, se apresenta diante do rei Saul e diz: teu servo irá pelejar. Diga para o teu irmão: quem venceu o gigante? Pergunta para ele: tu és profeta, tu és profetisa. Deus te trouxe aqui, não foi para olhar os sapatos do teu irmão, para olhar o vestido, para olhar a roupa, para olhar a boca, para olhar a orelha, para olhar a roupa do pastor. Deus te trouxe aqui para você olhar para o ventilador, para o teto, para a igreja, para o altar. Deus te trouxe aqui para profetizar, para você profetizar. Deus te trouxe aqui porque te levantou como um vaso ungido, um vaso consagrado. Se você é vaso, diga para o teu irmão: se você quer vencer a peleja, vai como servo. Diga: viva como servo, adore como servo, louve como servo, ore como servo, glorifica como servo, levanta a mão como servo, levanta o joelho como servo, vai como servo, porque Deus procura os servos, Deus procura os servos, Deus procura os servos para usar, para honrar, para exaltar e para glorificar o seu nome. Cadê o servo? Cadê? 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 Jesus é o modelo de servo. Diz a palavra que ele não tomou usurpação ou ser igual a Deus, mas se humilhou, aleluia, tomando a forma de homem, enfrentou a cruz, pelo que Deus o Pai o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todos os nomes, que diante deste nome todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é Senhor, para a glória do Deus Pai. Glória a Deus! Davi disse: teu servo irá pelejar contra ele. Sabe por que você não venceu a peleja?
Sabe por que os gigantes têm insultado a tua vida sentimental, o seu lar, a sua vida espiritual, a sua vida ministerial? É porque você não tem ido como servo, não tem agido como servo, não tem se comportado como servo. Aleluia. Mas Davi disse: teu servo irá pelejar. Aleluia. Porém disse Davi, ou disse Saul a Davi: contra este filisteu não podereis ir para pelejar contra ele, porque tu és moço e ele homem de guerra pela sua mocidade. Diga para o teu irmão: não deixa Satanás dizer que você não pode. Diga: não deixa Satanás dizer que você não pode. Se você é servo, você pode. Aleluia. Não deixa o diabo, não deixa esta enfermidade ficar te insultando, dizer que você não pode. Não deixa esses demônios que têm se levantado no teu lar dizer contra eles: você não pode. Não deixa Satanás que tem se levantado contra a tua vida espiritual e diz que você não pode. Meu Deus, aleluia, glória a Deus. Saul, nessa situação, ele é uma representação de Satanás, que diz que não adianta você vir nos cultos às segundas-feiras, porque não adianta, você não pode. Que teu fim é o sofrimento, que teu fim é morrer, aleluia, escrava desta enfermidade. Não adianta você orar que aquele homem não vai ser liberto. Não adianta você orar que aquela mulher não vai ser liberta. Não adianta você orar que esse jovem não vai ser liberto. Eu estou trabalhando, eu estou agindo, eu que mando. Nesta noite o Senhor está dizendo para você: você pode. Você pode. Diga para o teu irmão: pode todas as coisas naquele que te fortalece. Diga: você pode. Diga: Satanás, eu posso. Diga: eu posso, eu posso, eu posso, eu posso. Aleluia. Aleluia. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e via um leão com urso, e tomava uma ovelha do rebanho, e eu saía após ele, e o feria, e o livrava da sua boca, e levantando-se ele contra mim, lançava-lhe a mão na barba, e o feria, e o matava. Assim feria o teu servo leão como urso, assim será este circunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Mas Golias não afrontou o exército do Deus vivo pela lógica. Davi, Golias afrontou, foi um soldado, foi o rei Saul e os seus exércitos. Mas Davi disse: porquanto afrontou o exército do Deus vivo. O Senhor é Senhor dos exércitos, porque Ele tem 4 exércitos poderosos. O primeiro são os anjos, o segundo a natureza, o terceiro exército poderoso de Deus em Israel, e o quarto exército a igreja. Diga para o teu irmão: quando te afronta, não está te afrontando, está afrontando o teu Deus. Aleluia. Diga: quando te humilha, não está te humilhando, está humilhando o teu Deus. Quando te ferem, não estão te ferindo, estão ferindo o teu Deus. Aleluia. E quando fere o teu Deus, não é mais contigo, a causa não é mais tua, a causa não está mais sobre a
Saul. Aleluia, Jesus. Assim feriu o teu servo, o leão, como o urso, assim será este circunciso filisteu, como um deles. Sabe isso daqui? Davi soube olhar pelo retrovisor da fé e lembrar que lá atrás o Senhor guardou ele da cova. Davi soube ter memória e lembrar e olhar pelo retrovisor da fé que lá atrás o Senhor guardou a tua alma. Davi soube ter memória e olhar pelo retrovisor da fé e lembrar que lá atrás o Senhor protegeu ele. Davi soube ter memória e olhar pelo retrovisor da fé e lembrar que lá atrás o Senhor